Salve, salve! Estamos no ar. Bernardo, Thiago, vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo vacilou e perdeu feio. O Flamengo se recuperou. O Corinthians, meus amigos, o Corinthians goleou e mostrou força. Já o Palmeiras, mais uma vez, ficou devendo. Então vem com a gente nesse vídeo que vamos falar bastante sobre esses clubes e sobre a segunda rodada do Brasileirão. Pois é, Thiago. Segunda rodada do Brasileirão, vou passar aqui até os resultados já de uma vez para eu não esquecer. Né? Vamos lá. Teve no sábado, quer dizer, foi no domingo, né? O Ceará perdeu para o Botafogo por 3-1. O Bragantino, quem diria, meteu 4-0 no Atlético Goianiense. O Inter, na despedida do D'Alessandro, que fez gol, saiu chorando de campo, venceu o Fortaleza por 2-1. O Galo, o Atlético Mineiro, venceu o seu segundo jogo, 1-0 no Atlético Paranaense. O Flamengo, como eu falei no início, venceu o São Paulo por 3-1, com muito domínio. E mais cedo também no domingo, esses jogos todos no domingo, o Santos venceu o Coritiba por 2-1. Tivemos jogos também no sábado, né? O Goiás empatou com o Palmeiras suou para conseguir empatar com o Goiás, 1-1. O América, quem diria, vem jogando em casa, venceu o Juventude, goleou por 4-1 o Juventude, Coelho se recupera. E também no sábado tivemos a vitória do Corinthians por 3-0 sobre o Avaí, show do Roger Guedes e derrota no último lance, gol contra do Paulão, vitória do Fluminense sobre o Cuiabá. Esses jogos no sábado, né, Thiago? Eu tava vendo aqui a nosso palpitão do Brasileirão que entrou aí, olha, você foi bem, você conseguiu acertar 6 resultados. O Rafa acertou nada mais do que 7 de 10 resultados. O Rafa foi bem, cara. Se fosse colégio, teria passado bem. A Isa ficou com 4 acertos e eu com 3 acertos. Mas, Thiago, te pergunto assim, de cara, para você, qual foi o grande destaque dessa segunda rodada? Seja jogador ou seja time? Cara, para mim, sem dúvida nenhuma, o time destaque da segunda rodada é o Flamengo e o jogador, inevitavelmente, é o Roger Guedes. Menção honrosa ao D'Alessandro, que se aposenta, deixa o futebol depois da vitória do Inter por 2-1 sobre o Fortaleza. Mas Roger Guedes, que fez o hat-trick, né, os 3 gols diante do Avaí no jogo no último sábado, jogo que aconteceu na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. Roger Guedes, sem dúvida, foi o grande destaque da rodada individualmente. E aí, coletivamente, meu destaque vai para o Flamengo. O Flamengo jogou muita bola no jogo de ontem contra o São Paulo. A Arrascaeta foi muito bem. O Gabigol dá indícios de que vai manter mais uma boa temporada com as cores do Flamengo. E o Marinho começou a render algo ali que seja com as cores do rubro-negro carioca. Então, Bernardo, se eu tivesse Vamos que começar. destacar um Pode falar, time, pode falar. Flamengo. Um atleta, o Roger Guedes, sem dúvida nenhuma. Então vamos começar na sua ordem. Vamos destacar primeiro o atleta, você destacou o Roger Guedes, 3 gols pelo Corinthians contra o Avaí, jogando ali na ponta esquerda. Depois do jogo deu uma declaração até um pouco forte, né, dizendo que não tem que respeitar muito a decisão do treinador, mas que ele não concorda com a decisão do treinador que vinha mantendo ele na reserva, às vezes escalando até de centroavante, e disse que quer jogar de lateral esquerdo. Mas pensando num todo, óbvio, da atuação do Roger Guedes, mas pensando na atuação do Corinthians, o Corinthians que já havia vencido no meio de semana na Libertadores. Aos poucos, o Vitor Pereira consegue respirar, consegue dizer, olha, eu estou começando a ter o domínio do elenco do Corinthians. O que dizer da atuação do Corinthians, da vitória deste momento corintiano na temporada, Thiago? Cara, o Corinthians, depois dos 2 jogos da Libertadores, por mais que tenha vencido o Deportivo Cali na última quarta-feira, ele demonstrou naquele jogo, para mim, uma dificuldade ofensiva. Dificuldade de concretizar as suas chances em gol. E aí enfrenta um time, para mim, muito mais frágil do que o Deportivo Cali, que o Corinthians venceu pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.
e um jogador apenas faz 3 gols. Para mim é bem significativo, Bernardo. É algo bem significativo, é muito importante para o Corinthians que um atacante consiga resolver lá na frente, e aí o Roger Guedes conseguiu resolver de fato nesse jogo contra o Avaí no fim de semana. Então, talvez ele dê aquele alô ali pro Vitor Pereira dizendo: olha, eu posso ser o cara que você precisa para resolver. Já tinha falado isso na live semana passada, não perderia a oportunidade da provocação, Bernardo. Então, acho que ele pode ser esse cara, talvez, no Corinthians. É um cara Mas a interessante. pergunta que fica, Thiago, é a seguinte: o que fazer com o William? O William joga na esquerda. O William já disse que gosta de jogar na esquerda. O Roger Guedes saiu do jogo falando: eu quero jogar na esquerda. Pô, ele fez 3 gols. Fez 3 gols. O que fazer com o William? Tenta jogar na direita ou põe no banco? Ferrou. Aí ferra, Bernardo. Que o treinador vai ter que encontrar uma forma de usar os dois. E aí, como no Corinthians, normalmente quem está jogando pela direita, eles revezaram recentemente entre Adson e Mosquito, e Mantuan também, talvez seja o momento de usar o William na direita. E aí, desloca o William para a direita, mesmo que ele prefira jogar pelo lado esquerdo do ataque. Tem alguém que ali nesse momento pede passagem para jogar na dele, o William joga na direita. E no ataque, talvez o Jô. Então, o Corinthians precisa se mexer. E precisando se mexer, o meu único ponto de interrogação nessa escalação que eu coloquei, Bernardo, é saber se o William conseguiria marcar da forma como precisará marcar. Porque um jogador jogando pelo lado direito vai ter que marcar. Você tem um cara que é igual o Roger Guedes pela esquerda. Não volta para marcar. Então, um dos dois vai ter que se sacrificar, até porque o Jô não é nenhum menino mais e não aguenta voltar para marcar mais. Então, isso vai complicar bastante o Corinthians nesse início de Campeonato Brasileiro. E vai exigir muito ainda do time, que o time consiga render de fato dentro das 4 linhas e nas principais competições do país. Pois é, aí falando do outro jogo, né? O Flamengo e o São Paulo, que foi o destaque, né? Primeiro, destaque maior do Flamengo. Foi uma atuação do Flamengo muito superior ao São Paulo, e isso fez sair, né? Acontecer a vitória, até num placar inesperado, ou não? Você acha que foi uma boa atuação do Flamengo, mas o São Paulo, mais uma vez, em um jogo decisivo, acaba devendo mais futebol? Qual é a sua opinião? Cara, uma situação importante nessa partida que aconteceu no Maracanã é que o São Paulo precisa, neste momento, rever alguns conceitos. Isso aí o Rogério Ceni, no caso. O Rogério Ceni precisa rever conceitos. Não dá mais para insistir no time que ele tem insistido ultimamente. O time que ele tem insistido ficou bem marcado, se tornou presa fácil para os adversários, então ele precisa se reinventar com o elenco que tem em mãos. Até porque o São Paulo não tem mais a possibilidade de buscar contratações e vem encontrando dificuldades em jogos decisivos. Venceu o Atlético Paranaense com certa facilidade, mas encontrou dificuldades tanto na final do Campeonato Paulista, quando enfrentou o Palmeiras, e mesmo tendo uma vantagem de 2 gols de diferença, tinha vencido a primeira partida por 3-1, acabou tomando 4-0. E aí enfrenta o Flamengo, que é um time tão forte quanto o Palmeiras, e acaba sucumbindo à boa equipe do Flamengo, que jogou bem. O Flamengo que dá indícios de que pode começar a render com o Paulo Souza. Não rendia, não tinha rendido até então. Não à toa empatou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com o Atlético Goianiense por 1-1. Jogou os jogos da Libertadores, mesmo vencendo, teve dificuldades para jogar um futebol encantador, digamos assim. Porque não acredito que tenha tido dificuldades para vencer, mas teve dificuldades para jogar um futebol encantador. Então, o que eu espero desse Flamengo, ele começa a dar indícios de que pode fazer, que é um futebol mais leve, uma equipe mais solta em campo, uma equipe que consegue segurar e jogar muito bem contra os seus adversários levemente mais fracos. Mas o que o São Paulo apresentou na partida do fim de semana ainda é muito aquém. Por mais que eu veja o Do São Flamengo um Paulo, nível Thiago? acima do São Paulo, eu acho que o São Paulo foi aquém ainda do que pode apresentar. No São Paulo, você acha que é o momento de começar a aproveitar os jogadores mais experientes? Nicão, o Patrick, Rigoni, jogadores que não estão sendo aproveitados pelo Rogério Ceni, que colocou ali a molecada da base, que em algum momento respondeu bem, mas que nos jogos fortes mesmo não está tendo resposta, né? Defensivamente o time começa a falhar, toma muitos gols, então é hora de colocar a Arboleda, esses jogadores mais experientes no time?
é preciso usar esses jogadores mais experientes. O Arboleda na zaga é um cara extremamente importante para esse time de São Paulo. O Nicão, embora não seja um jogador que tenha rendido até esse momento, é um cara que, sem dúvida nenhuma, tem qualidade o suficiente para render. Então, eu espero, e espero de verdade, que o São Paulo passe a render mais e que esses jogadores que foram contratados com uma certa relevância, como Nicão, Patrick e até o próprio Arboleda, que foi contratado com relevância, mas lá atrás, eles sejam utilizados com mais frequência. Que o Rogério Ceni deu uma oportunidade a esses caras e que eles consigam mostrar futebol, que até agora não mostraram nessa temporada. O Arboleda até mostrou, mas os outros dois, Patrick e Nicão, que não têm sido titulares, não mostraram um bom futebol até então. Antes de mudar de assunto rapidinho, vou colocar aqui a seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. Cássio no gol, 3 zagueiros, Léo Ortiz, Maicon e Iago Maidana. E aí vem o meio de campo, cara. Essa seleção não tem como jogar, e ainda bem que não joga, né? Porque o Mariano na lateral direita, beleza. Rafael Veiga, Bruno Praxedes no meio de campo. E o Roger Guedes entrou como lateral esquerdo, para você ver como é que foi uma rodada dos ataques. No meio ataque é Arrascaeta, no ataque Erisson do Botafogo e Paulinho Boia, jogador do América. Então esta foi a seleção escalada aí pelo SofaScore da segunda rodada do Brasileirão. E aí, para terminar também, inclusive, nosso vídeo hoje um pouquinho mais curto, Thiago, o que acontece com o Palmeiras? O que falar do Palmeiras? Mais um jogo do Palmeiras no Brasileiro, mais uma vez tropeça, teve uma dificuldade enorme para empatar com o fraco Goiás. Né? Um gol muito polêmico do Goiás, é verdade. Para mim, acho que houve falta no Everton, mas independente disso, não foi uma boa atuação do Palmeiras, que só conseguiu empatar num belo gol no final e ficou nisso, né? 1-1, mais uma atuação ruim, né, Thiago, do Palmeiras. O Palmeiras, pela segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro, encontra dificuldade. Porque em Copas é um time que briga e briga muito. A gente viu o Palmeiras enfrentando o Deportivo Táchira e me fugiu o nome do segundo time que o Palmeiras enfrentou na Copa Libertadores. O Palmeiras fez 12 gols em 2 jogos. O Independiente Petroleiro. O Palmeiras fez 12 gols em 2 jogos. Média de 6 gols por jogo. Chega no Campeonato Brasileiro, é um time que muda completamente e não consegue enfrentar os adversários. Encontrou dificuldade contra o Ceará dentro de casa, dentro de seus domínios, e agora enfrentou dificuldade contra o Goiás. Então é preciso puxar talvez ali a orelha do Palmeiras, do departamento de futebol, entender que o Palmeiras, por mais que seja um time muito forte, ele precisa voltar a jogar bola e é preciso também ficar de olho na questão física do elenco do Palmeiras. O Palmeiras inicia essa temporada dando muita prioridade para o Mundial de Clubes. E quando dá muita prioridade para o Mundial de Clubes, o elenco chega nos trinques, no casco para enfrentar o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Só que aquilo não foi o suficiente para conseguir uma vitória no Mundial, o que é um dos sonhos, uma obsessão do palmeirense. E o Palmeiras acabou encontrando muita dificuldade naquele início. E por isso, talvez por isso, na verdade, nesse momento da temporada, não consiga manter a qualidade que mantém em jogos de Libertadores, por exemplo. Encontra dificuldades para enfrentar Ceará e Goiás, que são equipes que, infelizmente ou felizmente, enfim, ou da forma que pensem, vão disputar na parte de baixo da tabela. Querendo ou não, são equipes mais frágeis em relação ao Palmeiras, e o Palmeiras deveria tentar resultados positivos contra essas equipes nesse início de Campeonato Brasileiro. Não conseguiu, precisa agora focar nos próximos jogos, ainda tem tempo de se reerguer, mas são 5 pontos, na verdade, que o Palmeiras perde nesse início de Campeonato Brasileiro, e 5 pontos que talvez lá na frente façam diferença. Pois é, então tivemos ainda de destaque na rodada, o Inter vencendo o Fortaleza por 2-1. Fortaleza mais uma derrota nesse começo de Brasileiro, bem diferente do Fortaleza do ano passado. O Atlético, na segunda colocação, venceu o Atlético Paranaense com um golaço do Zarate, os 6 pontos, junto com o Corinthians, são os 2 únicos times que têm 6 pontos ainda no Brasileirão. E fechando, o Bragantino, que meteu 4-0 no Atlético Goianiense, 3 gols no primeiro tempo, fácil, tranquilo, passou o carro, passou o rodo e mostrou a força do Bragantino. Pessoal, amanhã, então, estamos em live, amanhã entramos em live à noite para acompanhar aquela live, acompanhar os jogos. Temos jogos de Copa do Brasil, temos Fluminense em campo, temos Cruzeiro em campo. Na quarta-feira vamos estar também acompanhando os jogos do Brasileiro, porque tem Brasileiro na quarta-feira, tem um jogaço
Flamengo e Palmeiras, um jogaço na quarta-feira, 7h30. Vamos acompanhar em live, depois vamos acompanhar também os jogos da Copa do Brasil. Quinta e sexta estamos em live, 7 horas, normal. Eu, Thiago e Isa aqui ao vivo falando sobre futebol, brincando, trazendo informações. Então um vídeo hoje um pouquinho mais curto, mas valeu, Thiago, valeu, pessoal. Para quem não deixou ainda, deixa o like pra gente, se inscreva no canal, ativa o sininho e principalmente manda mensagem pra gente. Fala o que você achou da segunda rodada do Brasileirão. Amanhã estamos de volta então em live a partir das 9 horas da noite, beleza? Deixa o like, aquele